E no vídeo de hoje, emocionalismo ou avivamento? Um texto escrito por Benjamin Lima de Souza, publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1989. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. As coisas que muito tem se falado no Brasil, principalmente no meio pentecostal, é que estamos vivendo um grande avivamento espiritual. A bem da verdade, temos que pensar e refletir sobre o que realmente quer dizer avivamento, para depois, sem precipitações triunfalistas, podermos adequar as nossas afirmações à veracidade dos fatos. Antes, porém, de vermos o que quer dizer avivamento, gostaríamos de dizer o que ele não é. Avivamento não é barulho, não é mera emocionalidade, algo em torno de arrepios a partir das nossas emoções. Não é algo em torno de falar em línguas como um fim em si mesmo. Não é legalismo, aliás, coisa à qual estamos bem acostumados quando até o colocamos como sinônimo de santidade. Não é um conjunto fechado de costumes e tradições. Por fim, não é o movimento de um culto, o verdadeiro avivamento. O que será então um verdadeiro avivamento? Primeiramente, é algo que muda a vida do indivíduo e também muda a vida da igreja como povo, como comunidade da graça, como corpo de Cristo. É algo que impulsiona a igreja a evangelizar com as provas incontestáveis de que o Cristo de quem falamos é vivo e poderoso. É algo que impulsiona a igreja a ser agente de transformação histórica e não uma mera observadora impassível da história feita pelos poderosos. É algo que se estenda ao povo da cidade, do país, mudando e moldando seus costumes que frontalmente desonram a dignidade humana ou a santidade de Deus. É a vida de Cristo no crente, individualmente e na igreja, formando relacionamentos de crescimentos, tornando-nos mais gente e mais santos. É o movimento contínuo do Espírito nas vidas humanas, tanto na formação de sua personalidade, a partir do fruto do Espírito, quanto na sua ação demonstrativa da veracidade da ressurreição de pelos dons do Espírito Santo. Causa-nos estranheza quando constantemente se lê sobre cultos de avivamento como se avivamento fosse obra de um culto. Fazemos do culto de avivamento um fim em si mesmo. Não se pode negar que acontecem coisas que crentes são curados e também batizados com o Espírito Santo e que isso é muito bom. Mas não é tudo. É apenas e somente o começo. Chegando só até aqui, paramos no que podemos chamar de ponto da benção. Preocupamo-nos quando ouvimos dizer que as nossas igrejas crescem cada vez menos. Em se tratando das Assembleias de Deus, sabe-se de uma estatística, Convenção Geral, janeiro de 87, que expressa bem isto. Nos primeiros anos de sua fundação, um membro fazia por ano 12 convertidos. Hoje, segundo cálculos, 119 crentes ganham no mesmo período, um convertido. Fala-se até que os desviados das Assembleias de Deus são em número maior do que seus membros ativos. E isto só retrata uma coisa: estamos longe de um verdadeiro avivamento. Avivamento produz qualidade de vida.
A qualidade de vida dos nossos crentes de hoje é bastante inexpressiva como elemento impactante em nossa sociedade, talvez porque não estamos tendo as respostas aos nossos próprios problemas. Aliás, diga-se de passagem, estamos vivendo cada vez mais e mais com menos e menos. Na verdade, pregamos que Cristo é a resposta e, na verdade, o é, mas não temos sabido aplicar as respostas aos problemas do homem moderno. Pelo menos estamos muito mais na área dos discursos do que da prática. Quando a sociedade que nos cerca nos vê e nos conhece pelo que não fazemos, isto só nos mostra que não estamos fazendo muito ou quase nada. O que fazemos não está causando impacto. Quando vemos que os nossos crentes de hoje aborrecem a oração, que se pode esperar? Dizem que apenas 10% dos crentes oram regularmente. Talvez isto tenha uma relação bem próxima com o fato de que apenas cerca de 10% de nossa população é evangélica. O que se dizer de um avivamento sem a palavra de Deus? Veja-se o exemplo de vários de nossos cultos. Quando se convida o povo para estudos da palavra, quantos estão presentes? Apenas uma minoria. Quando se convida o povo para um culto festivo, daqueles recheados de boa programação, com cantores, muitos dos quais com a vida a inspirar cuidados, então a coisa muda de figura. É público certo. Das duas, uma. Ou o nosso povo se enfastiou de nossos pregadores, porque não vê neles unção de Deus que os convença que o caminho a trilhar é este, ou então o povo está realmente cego e, portanto, à beira do abismo. O problema é que nunca se viu um avivamento sem que a palavra de Deus estivesse em primeiríssimo lugar. Quando se vê que o povo de Deus despreza a sua palavra, então não podemos dizer que temos avivamento. Essas são apenas algumas das questões que poderão ser levantadas a bem da verdade. Precisamos de um avivamento. Se o que estamos vendo, aliás, e vivendo, não é um avivamento, o que estamos esperando? Que tipo de avivamento precisamos? Cremos que precisamos de um avivamento que comece na liderança de nossas igrejas. Há muitos púlpitos que são verdadeiras máquinas de desesperança, verdadeiras geladeiras espirituais. E como sempre, a igreja é um reflexo de suas lideranças. Porque Deus trata primeiro com os líderes e a partir destes não é de se estranhar que a condição de nossa igreja seja a que estamos retratando. Não poucos de nossos líderes estão muito preocupados com a posição, com o status quo, enquanto precisamos de um avivamento que nos traga mensagens poderosas e conversões genuínas, salvação individual com a mudança do homem. Salvação coletiva, relativamente poucos se preocupam com o reino de Deus. Precisamos que Deus avive a liderança de sua igreja. Quando o povo de Deus vir que algo aconteceu com os líderes, vão querer saber como e tenham certeza, desejarão encontrar a resposta e seguir o mesmo caminho. Com a conversão de nossa cultura e consequente mudança de nossas estruturas injustas. Uma salvação que não seja dirigida à alma somente, mas ao homem integral. Precisamos de um avivamento em que batismos com o Espírito Santo sejam coisas normais, algo habitual, no bom sentido, para
todos os crentes e não algo que aconteça apenas em decorrência de um culto festivo ou de programas especiais. Precisamos de um avivamento em que curas divinas sejam parte da normalidade da igreja, do corpo de Cristo, e não algo que aconteça somente a partir de pregadores personalistas que sabem como fazer, mas não ensinam ao povo como se faz. À luz de Efésios 4:11, os obreiros têm que ensinar o povo a exercer autoridade em Cristo. Precisamos de um avivamento que nos dê coragem de nos levantar em nossa cidade para dizermos: assim diz o Senhor. Quando tivermos que repreender as nossas autoridades, quando elas estiverem conveniadas com a injustiça, quando virmos os pobres e oprimidos sofrerem os maus tratos de sistemas injustos, quando virmos estruturas injustas afrontarem o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus e o reduzir a mero escravo de sistemas selvagens, quando tivermos que optar entre obedecer a Deus e desobedecer aos homens. Precisamos de um avivamento que faça da Igreja de Jesus Cristo uma agente do reino de Deus contra todo o processo de antivida, de falsa história e do anticristo. Precisamos de um avivamento que incomode o inferno, que alegre o céu, que dê respostas aos homens. Precisamos de um avivamento que leve a igreja a mostrar que Deus é o Senhor da história e que ela mesma é uma agente de transformação histórica. Temos a garantia que podemos desfrutar deste avivamento, isto porque avivamento não é obra de homens, mas obra de Deus nos homens e com os homens. Cremos que a nossa geração conhecerá esse tipo de avivamento de que precisamos, e então saberemos que o cumprimento da profecia de Joel, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, é uma realidade para os nossos dias. Benjamin Lima de Souza, Jornal Mensageiro da Paz, setembro de 1989. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.